Salve, galera ligada aqui no canal Podcast Sul. Você que está chegando agora, conhecendo esse projeto. Esse é um projeto que fala dos times do sul do Brasil. Mas esse vídeo aqui, cara, eu sei porque que você veio ver esse vídeo. Você veio tentar entender o que é que o Mário Celso Petralha, presidente do Atlético Paranaense, falou sobre torcida única em todo o Brasil na coletiva de apresentação do Fernandinho. Então a gente vai falar um pouco disso, mas antes quero pedir para você deixar o seu like aqui neste vídeo, é muito importante. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você acha que eventualmente vão gostar do conteúdo. E, claro, inscreva-se no canal. Nós estamos perto dos 10 mil inscritos e a sua presença, a gente fala aqui nesse projeto de nicho, né, dos times do sul do Brasil, a sua presença é muito importante. Use também o botão valeu para fortalecer esse projeto. Bom, o Atlético apresentou o Fernandinho, né, Manchester City, antes Shakhtar e, claro, do próprio Atlético nos anos 2000, de retorno ao futebol brasileiro. Esse assunto a gente vai trabalhar, falar mais dele oportunamente aqui sobre futebol, mas durante a entrevista coletiva, o Mário Celso Petralha, dirigente bastante conhecido no futebol brasileiro, soltou uma frase lá sobre torcida única, né, e um projeto que envolveria o Ministério Público em todos os estados do Brasil para que isso acontecesse. Vamos ouvir o que ele falou? Então, nós brigamos pela torcida única. Não tem mais condições de você... É um custo absurdo para a sociedade, é um custo absurdo para os clubes. E, infelizmente, me parece, né, que, em função dos últimos acontecimentos, da violência cada vez pior, mais forte, né, o Ministério Público Federal está tentando fazer um movimento para que tenhamos torcida única no Brasil todo. No nosso caso aqui, nós temos uma única torcida organizada, né? E que nós já tentamos vários acordos, várias conversas, várias conciliações, mas acabam realmente prevaricando e não concordando, não cumprindo aquilo que se compromete, porque não há controle dentro das torcidas de todos os seus, né, todos os seus pertencimentos lá, as pessoas que lá fazem parte, como que são centenas de pessoas, como é que se vai controlar o comportamento de todos? Então, a gente passou a punir a instituição, porque recebo críticas, muitas sugestões, não, vamos punir aqueles que realmente, né, que foram responsáveis, né, pela violência, aqueles realmente que não são confiáveis. Mas como que a gente separa esse joio do trigo? Como que a gente vai saber quem, no meio de centenas deles, quais foram os que... Então, aqueles que a gente tem conseguido definir, encontrar o culpado, o responsável, a gente tem punido. Mas não há... Você pune meia dúzia, aparece mais 600. Né? Então, é uma coisa interminável que nós passamos a punir a instituição. Agora, nós temos uma proposta, né, que faremos aí para a torcida dos fanáticos. Porque eles têm que pensar de que vai virar a torcida única. Então, eles não poderão viajar mais para estado nenhum, porque a grande dificuldade não é a torcida aqui em Curitiba, é a torcida visitante que vem e quando eles são visitantes. Então, nós vamos propor à diretoria que, se eles prometerem não viajar mais, não fazer essas excursões malucas, porque lá fora, perante o Brasil todo, é a imagem do Atlético Paranaense. A torcida do Atlético Paranaense foi, né, o torcedor do Atlético Paranaense foi que quase morreu lá em Caxias, o torcedor do Atlético Paranaense foi que depredou isso, aquilo, aquilo outro. Então, a nossa imagem fica realmente, né, maculada. Então, nós vamos propor que a gente libera tudo aqui, fico em casa com bateria, com suas faixas, suas caveiras, aquilo que os adereços todos, com a condição de que eles não façam mais excursões para fora de Curitiba. O Atletiba e o Campeonato Paranaense, nós já estamos conversando, será de torcida única.
o ano que vem, né? Tem uma conversa com a Federação Paranaense muito avançada nesse sentido. Não tem nada aprovado, nada sacramentado, e acho que haverá torcida única muito rapidamente para o Brasil todo. Bom, se você ouviu bem, eu também, ele cita ali que há uma ideia do Ministério Público em todo o Brasil de ter torcida única nos estádios. Bom, aí a conversa começa a ficar diferente. O que é a torcida única? É a presença apenas do time da casa com torcedores. O camarada me perguntou no Twitter, pô, mas eu moro no Maranhão, não posso ir no Rio torcer pro Flamengo? Bom, se o jogo for do Flamengo, você poderia ir sim, tranquilamente, porque você é Flamengo e iria num jogo do Flamengo. Agora, se o jogo for com o mando do Fluminense, nesse projeto e nessa ideia você já não poderia ir. Mas será que é tão simples assim? Primeiro, quero dizer que a Conmebol, ela não trabalha com essa hipótese. Isso vem sendo discutido no Paraná há bastante tempo. O Atlético já tentou com a famigerada torcida humana, foi esse o nome que eles deram, né? Tentou implementar esse sistema, mas nos jogos da Copa Sul-Americana e da Copa Libertadores, a Conmebol falou: tem que ter torcida visitante. E assim foi feito. Então, para o campeonato da Libertadores ou da Sul-Americana, o Ministério Público do Paraná transigiu. No brasileiro, muitos clubes bateram pé. Vocês também devem se lembrar que vários times jogaram em Curitiba sem a sua presença de torcida, outros jogaram com torcida misturada, tivemos até brigas, né? Se eu não estou enganado, o jogo entre Internacional e Atlético, entre Santos e Atlético. A torcida do Corinthians negociou com a organizada do Atlético um espaço lá onde a gente pode comprar, vamos ver ficar aqui, e tudo funcionou, mas não barrou 100%. E essa ideia foi aposentada também. Ele disse na resposta ali de que para o Paranaense, né, o Campeonato Estadual do Paraná para o ano que vem, aí isso vai ser adotado. E já no Atletiba, no Clássico Paranaense do Campeonato Brasileiro, foi adotado, né? Os atleticanos não puderam ir ao Couto Pereira, não puderam, por exemplo, ver a vitória do seu time diante do seu maior rival, e isso vai acontecer na volta. Os coxas brancas não poderão ir à Arena da Baixada em acordo entre as duas diretorias. Agora, ampliar para o escopo nacional é muito mais difícil. Segunda coisa para a gente pensar um pouquinho é o seguinte: se de fato o Marcelo Petralha confessou ali, disse que esse é um projeto que envolve o Ministério Público de outros estados, né? Ministério Público Federal e de outras federações do Brasil, nós tivemos recentemente vários equívocos na condução de torcidas pelo país. Eu não estou aqui dizendo que não há um problema de torcida organizada. Há, e ele merece ser debatido. Agora, por exemplo, foi feito um serviço de logística para Coritiba e Palmeiras, em que a torcida do Palmeiras foi colocada próxima à sede da torcida organizada do Coritiba. E aí tivemos briga, correria, confusão. Justifica? Não, evidente que não. Não é porque o outro está com uma camisa diferente da minha, vai lá, tô com a do Lakers aqui, se eu tenho alguém com a camisa do Celtics, eu sou obrigado a bater no cara? Não, evidente que não. Mas também sabemos que há pólvora e há fogo. Se eles se aproximam, evidentemente pega fogo. Não é prudente que aconteça isso. Foi um erro de logística da Polícia Militar do Paraná, que naquele dia se confundiu com as ruas de Curitiba. Isso já havia acontecido poucos dias antes em outro duelo, este envolvendo times do sul do Brasil, Juventude e Atlético. E também tivemos briga, pancadaria lá em Caxias do Sul. O ônibus da torcida organizada do Atlético foi deixado em frente às bilheterias do Juventude, em mais um erro de logística. Tantos erros, confusão, briga, um movimento já no estado de São Paulo também pleiteando isso, e essa frase do Petralha nos trazem algumas reflexões. Será que de fato está faltando então à CBF, aos dirigentes, coragem para brecar esse movimento, né, e colocar ali de fato, então, nós vamos fazer torcida única, e isso está sendo colocado como uma espécie de sabotagem, um bode na sala? Ora, está acontecendo muita briga, ninguém é a favor de briga, né? A opinião pública vai contra quem está brigando, então é mais fácil que se tenha torcida única, e essa ideia é lançada a partir desses fatos. É algo para a gente pensar e observar, porque parece que bater de frente e falar não vai ser torcida única não é do interesse dos dirigentes, e eu digo por quê? Duas coisas. O próprio Atlético, né, que é o clube do Petralha, ele tem lá uma média de presença de torcedores de 16, 17 mil, né, tem um volume de sócios, mas que não comparece normalmente. O plano de sócio do Atlético ele é diferente de outros pelo Brasil, o cara tem direito adquirido ao ingresso, mas a média de presença é de 17, 18 mil pessoas. Em jogos contra Corinthians, Flamengo, as 5 maiores torcidas, né, Palmeiras, São Paulo, e hoje o Vasco está um pouco afastado, essa média sobe bastante, porque os locais colocados à venda, aí sim,
para os visitantes normalmente são esgotados, né? Outros clubes Grêmio Internacional, que são próximos da região, eventualmente o Santos, né? O Cruzeiro, Atlético Mineiro, um pouco menos, mas também Fluminense, Botafogo, podem levar mais torcedores, e aí o clube fatura, né? E fora. E quando é, por exemplo, que o Flamengo vai visitar o Cuiabá, e é a maioria, né? Vai visitar o Atlético Goianiense, nesse último jogo lá no Ascioli, até não era a maioria, mas se botar no Serra Dourada, dá para dividir meio a meio, tranquilamente, já aconteceu isso no passado, né? Talvez o Fortaleza não leve uma massa torcedora grande a Curitiba, mas o São Paulo levaria, como já levou a Fortaleza e também a Curitiba. Então há um faturamento atrás disso em que você precisa justificar, e talvez em algumas praças não seja interessante que os cartolas batam no peito e falem, não, é assim que vamos fazer. Sendo que o problema da violência precisa ser discutido, sim, sentado com as partes interessadas, o próprio Ministério Público, o governo federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, os clubes e até os detentores de direitos de televisão, porque, afinal de contas, são todos essas partes que tomam conta do espetáculo. Se você vai a um show de qualquer estilo musical e tem uma briga, quem se responsabiliza? O dono do espetáculo. Então é preciso criar soluções para isso. Inteligência no combate. Por exemplo, infiltrar, talvez, agentes, né, pagos com essa ideia estratégica de você ter ali um monitoramento para ver como são marcadas as brigas, como são marcadas as invasões. Será que é tão difícil assim, nessa era tão informativa, né, em que eu estou aqui gravando para vocês estão assistindo, estão compartilhando, que alguém tenha acesso e faça parte e monitore, né, as pessoas, o CPF de quem anda fazendo bobagem, de quem anda brigando, né? As próprias torcidas deveriam ter mais interesse nisso, porque afinal de contas elas são negócio. E aí tem duas coisas, né? Elas precisam defender o negócio delas, que envolve o espetáculo, tanto é assim que quando você vai assistir uma propaganda de televisão sobre algum jogo, você vai lá e vai assistir a torcida, a faixa, a bandeira, né, aquilo que atrai o jovem para o estádio. Então, é negócio, quando se vende camisa é negócio. Então, eles também deveriam pensar um pouco mais em preservar o próprio negócio. Do outro lado, os clubes têm algumas torcidas como concorrentes. Afinal de contas, também é mais barato você comprar a camisa da organizada do seu time do que do próprio time. Então, são muitas partes que estão envolvidas nisso. Vai prosperar? Não sei. Mas o Petralha costuma deixar algumas pistas no caminho, ele tem um comando muito forte no Atlético Paranaense e as decisões ele bota em prática lá mesmo, né? Coloca para praticar, tem pouca oposição, né? Algumas queixas, também já está isso muito superado pela história que ele tem no clube, ele consegue driblar isso facilmente. Então, se há um berço de um movimento nacional para que isso aconteça, não tenham dúvidas, é Curitiba e é o Atlético Paranaense. E quando ele vem a público e solta uma dessas, é bom quem está interessado em viajar, curtir seu time, viver o futebol com a paixão que ele merece, né? Ninguém é a favor de briga, gente. Muita gente vai comentar aqui, mas a torcida única resolve. Será que resolve? Dia desses tivemos um clássico entre Corinthians e Santos e a morte de um São Paulino aqui em São Paulo. Por quê? O que estava acontecendo ali, né? Uma briga que não tinha nada a ver, aliás, a morte de um corintiano numa briga com a torcida do São Paulo. São Paulo não estava jogando. Então o problema é a torcida única, ou falta inteligência nesse combate, ou falta você pensar um pouco mais no negócio, em como proteger o negócio, em como trazer isso à tona. Bom, você que chegou agora, a gente vai esticando esse debate ao longo dos dias. Obrigado pela sua presença. Like no vídeo, por favor, tá? Inscreva-se no canal, estamos perto dos 10 mil e nós vamos trazer muito mais para você aqui no podcast. Um grande abraço.